Imagina trabalhar 2 anos ao lado de um chefe milionário e ter certeza absoluta de que ele é gay? Pois é. Jasmine também acreditava nisso, até que um único momento de impulso virou o mundo dela de cabeça para baixo e deixou uma dúvida no ar. E se ela estivesse completamente enganada esse tempo todo? Fica comigo, porque a reviravolta que vem depois disso é daquelas que fazem a gente prender a respiração. Nada aqui é óbvio, e você não vai querer perder o que realmente estava acontecendo. Preparado? Então vem comigo até o final. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Jasmine Castro ajeitou os papéis sobre a mesa de vidro e suspirou satisfeita. 2 anos trabalhando como assistente executiva de Alexander Ferraz, e ela ainda adorava cada segundo daquele emprego. A corporação Ferraz era imponente, luxuosa, e seu chefe era simplesmente perfeito. Alto, elegante, sempre impecável naqueles ternos sob medida que provavelmente custavam mais que o carro dela. Cabelos escuros penteados para trás, olhar penetrante que parecia enxergar através das pessoas e uma postura que gritava poder por todos os lados. Jasmine admirava Alexander de longe, é claro. Apenas admirava, porque ele era gay. Tinha certeza absoluta disso. O homem era distante com mulheres, nunca flertava, nunca demonstrava interesse. Mas com Leonardo, seu melhor amigo e sócio, totalmente diferente. Eles almoçavam juntos, viajavam juntos, passavam horas conversando e rindo no escritório. Para Jasmine, estava mais do que óbvio. E isso a deixava confortável, segura, porque depois do inferno que tinha vivido no emprego anterior, trabalhar para um homem que não representava nenhuma ameaça romântica ou sexual era exatamente o que ela precisava. 2 anos atrás, Jasmine trabalhava em uma empresa menor, bem menos luxuosa que a corporação Ferraz. Seu chefe na época era Henrique Costa, um homem casado de 40 e poucos anos que não entendia o significado da palavra limite. Começou com elogios excessivos sobre sua aparência. Depois vieram os toques. Uma mão no ombro que demorava demais, dedos roçando sua cintura quando passava por trás dela. Comentários sobre seu corpo, sua roupa, seu perfume. Jasmine tentou ser educada, depois firme, mas Henrique não recuava. Pelo contrário, ficava cada vez mais ousado. O estopim aconteceu em uma sexta-feira à tarde. Jasmine estava sozinha na sala organizando arquivos, quando Henrique entrou e trancou a porta. "Você sabe que eu te quero, não sabe?" Ele disse, se aproximando com aquele sorriso nojento. "Podemos resolver isso de forma discreta. Ninguém precisa saber." Jasmine sentiu o pânico tomar conta. Ela agarrou sua bolsa, destravou a porta e saiu correndo daquele escritório sem olhar para trás. Nunca mais voltou. Passou dias mandando currículos desesperadamente, até que a vaga na corporação Ferraz apareceu. A entrevista com Alexander foi diferente de tudo que ela já tinha vivenciado. Ele foi profissional direto, focado apenas em suas qualificações e experiência. Olhou para seu rosto quando conversavam, não para seu corpo. Fez perguntas inteligentes sobre suas habilidades organizacionais e domínio de idiomas. No final, ofereceu o emprego na hora. "Você está contratada, Jasmine. Pode começar segunda-feira?" Ela quase chorou de alívio ali mesmo. E desde então, trabalhar para Alexander tinha sido uma bênção. Ele era exigente, sim, mas justo, educado, respeitoso. Nunca um olhar inadequado, nunca uma palavra fora do lugar. O ambiente perfeito. Justamente porque na cabeça dela não havia nenhuma possibilidade de tensão sexual. Alexander simplesmente não se interessava por mulheres. Jasmine estava imersa nesses pensamentos quando seu celular vibrou com uma notificação do calendário corporativo. Ela desbloqueou a tela e sentiu o sangue gelar nas veias. Reunião das 15 às, possível parceria com Costa. Empreendimentos, participantes, Alexander Ferraz, Leonardo Santos, Henrique Costa. Henrique. Aquele nome fez seu estômago revirar. Ele estaria ali, no prédio, naquela tarde.
Jasmine olhou para o relógio na parede. Faltavam apenas 3 horas. 3 horas para se preparar psicologicamente para ver novamente o homem que a tinha assediado, humilhado, perseguido. As mãos dela começaram a tremer. Por que Alexander estava fazendo negócios com ele? Provavelmente nem sabia da história. Jasmine nunca tinha contado os detalhes de por que saiu do emprego anterior. Apenas disse que tinha sido um ambiente tóxico e que precisava de mudança. Jasmine? A voz profunda de Alexander a fez sobressaltar. Ela ergueu os olhos e o encontrou parado na porta do próprio escritório, observando-a com aquela expressão analítica característica dele. Está tudo bem? Você ficou pálida de repente. Jasmine forçou um sorriso e acenou com a cabeça rápido demais. Sim, Sr. Ferraz. Tudo certo. Só uma pequena dor de cabeça. Alexander estreitou os olhos, claramente não convencido, mas não insistiu. Certo. Me traga um café, por favor. A reunião das 3 é importante. Importante. Claro que era. Jasmine engoliu seco e assentiu. Sim, senhor. Já providencio. Quando Alexander voltou para dentro do escritório, Jasmine deixou escapar um suspiro trêmulo. Seu pulso estava acelerado, as mãos suando frio. Henrique Costa estaria ali em poucas horas. E ela não fazia a menor ideia de como ia conseguir sobreviver a isso. As 3 horas seguintes passaram como uma tortura em câmera lenta. Jasmine inventou todas as desculpas possíveis para não sair da sala de Alexander. Reorganizou arquivos que já estavam perfeitamente organizados. Conferiu a agenda da semana 3 vezes. Respondeu e-mails que poderiam esperar até o dia seguinte. Qualquer coisa para evitar os corredores, para evitar a possibilidade de cruzar com Henrique antes da reunião. Alexander percebeu. Claro que percebeu. O homem não era CEO de uma corporação multimilionária por acaso. Ele tinha aquele olhar aguçado que captava cada detalhe, cada mudança de comportamento. Jasmine, tem certeza de que nada está errado? Ele perguntou pela 3ª vez naquela tarde, levantando os olhos dos documentos que revisava. Você parece tensa desde que viu a agenda da reunião. Ela percebeu que ele tinha notado exatamente quando a mudança aconteceu. Estou bem, Sr. Ferraz. Só um dia cansativo. Ela evitou o olhar dele, fingindo estar concentrada no computador. Alexander ficou em silêncio por alguns segundos, estudando-a, mas eventualmente voltou sua atenção para os papéis. Quando o relógio marcou 2h50, Leonardo entrou no escritório com sua energia característica. Alex, o pessoal da Costa Empreendimentos já chegou. Estão na sala de reuniões. Jasmine sentiu o estômago se revirar. Ele estava ali, no prédio, respirando o mesmo ar que ela. Ótimo. Vamos começar. Alexander se levantou ajeitando o paletó e olhou para Jasmine. Você pode nos trazer café daqui a uns 20 minutos? E talvez água também. Não. Ela queria gritar, dizer que não podia, que qualquer outra pessoa poderia fazer isso. Mas o que diria? Como explicaria sem revelar tudo? Claro, Sr. Ferraz. Sem problemas. A voz dela saiu mais aguda que o normal. Alexander e Leonardo saíram e Jasmine afundou na cadeira, a tensão tomando conta do seu corpo. 20 minutos. Ela tinha 20 minutos de paz antes de ter que enfrentar aquele pesadelo. Os 20 minutos voaram. Quando o alarme do celular tocou, Jasmine quis chorar. Ela se levantou com as pernas bambas, preparou a bandeja com a cafeteira, xícaras, açúcar e garrafinhas de água. Caminhou pelo corredor como se estivesse indo para o próprio funeral. A sala de reuniões tinha paredes de vidro e ela podia ver as silhuetas lá dentro. Respirou fundo e entrou pela porta dos fundos, a que dava acesso à bancada lateral onde ficavam as bebidas. Manteve a cabeça baixa, colocou tudo silenciosamente, rezando para passar despercebida. Obrigado, Jasmine. A voz de Alexander era calma, profissional. Ela murmurou um de nada, quase inaudível, e se virou para sair. Foi quando ouviu aquela voz,
Aquela maldita voz que ainda aparecia em seus pesadelos. Jasmim? Jasmim Castro? Ela congelou com a mão na maçaneta. Não olhou para trás. Não respondeu. Simplesmente abriu a porta e saiu. Os passos cada vez mais rápidos, até estar praticamente correndo de volta para o escritório de Alexander. 1 hora depois, Alexander anunciou um intervalo de 15 minutos. Jasmim aproveitou para ir à pequena copa do andar, precisando de água, de ar, de qualquer coisa que acalmasse seus nervos em frangalhos. Ela estava enchendo um copo quando sentiu uma presença atrás dela. Antes que pudesse se virar, uma voz grave e familiar ecoou muito perto de sua orelha. Então era você mesmo. Quando vi seu nome na lista de funcionários, pensei que fosse coincidência. Jasmim se virou bruscamente e se viu cara a cara com Henrique Costa. Ele estava mais velho, alguns fios grisalhos nas têmporas, mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso presunçoso que a deixava enjoada. Com licença. Ela tentou passar por ele, mas Henrique deu um passo para o lado, bloqueando sua saída. Não de forma óbvia. Não de uma maneira que alguém de fora identificaria como ameaçadora, mas o suficiente para encurralá-la contra a bancada. Calma, calma. Só queria conversar. Você está ainda mais bonita, sabia? Amadureceu bem. As mãos dele se moveram, uma tocando levemente seu braço, a outra subindo em direção ao seu rosto. Jasmim se afastou o máximo que pôde, mas estava literalmente sem espaço. Senhor Costa, por favor, preciso voltar ao trabalho. Ela tentou manter a voz firme, profissional, mas o tremor era perceptível. Trabalho? Você trabalha para o Ferraz agora? Henrique riu baixinho. Aposto que ele nem olha para você direito, não é? O cara é gay, todo mundo sabe. Que desperdício. Eu ainda penso em você, Jasmim. Ainda lembro daqueles vestidos que você usava, da forma como andava pelo escritório. Os dedos dele roçaram sua cintura por cima da blusa, e Jasmim sentiu náusea. Você não deveria ter fugido daquele jeito. Me deixou sem explicação, sem chance de provar que poderíamos ser bons juntos. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o cheiro do café em seu hálito. Lágrimas de raiva e medo ardiam nos olhos dela. Por favor, Senhor Costa. A voz de Alexander cortou o ar como uma lâmina de gelo. Ambos se viraram bruscamente. Alexander estava parado na entrada da copa e Jasmim nunca tinha visto aquela expressão em seu rosto. Frieza absoluta, olhar gélido estreitado, postura rígida. A reunião está recomeçando. Volte para a sala, agora. Não foi um pedido, foi uma ordem. Um comando autoritário que não deixava espaço para discussão. Henrique deu um passo para trás, as mãos finalmente saindo de perto de Jasmim. Ele sorriu, mas era um sorriso tenso. Claro, claro. Já estou indo. Ele passou por Alexander, mas antes de sair da copa, lançou um último olhar para Jasmim por cima do ombro. Um olhar que dizia claramente: voltarei para terminar essa conversa. Quando ficaram sozinhos, Alexander deu 2 passos em direção a Jasmim. Você está bem? Ele te machucou. A voz dele tinha mudado, suavizada por preocupação genuína. Jasmim queria falar, mas as palavras não saíam. Ela apenas balançou a cabeça, ainda tremendo. Alexander observou-a por mais alguns segundos, aquele olhar intenso examinando cada detalhe de sua expressão, e então acenou levemente. Volte para o escritório. Fique lá até a reunião terminar. Pode trancar a porta se quiser. Jasmim assentiu e saiu da copa em passos rápidos, sentindo o olhar protetor de Alexander em suas costas, até ela desaparecer no corredor. A reunião se estendeu por mais 1h30. Jasmim passou cada minuto grudada na cadeira do escritório de Alexander, observando através das paredes de vidro a movimentação no corredor. Ela via as silhuetas na sala de reuniões, via quando alguém se levantava, via quando gesticulavam durante as negociações, e rezava para que aquilo terminasse logo. Finalmente, às 5h30 da tarde, as portas se abriram. Executivos começaram a sair, apertando mãos, conversando sobre contratos e prazos. Leonardo saiu primeiro, acenando para alguns colegas. Depois vieram os advogados da Costa Empreendimentos.
Alexander ficou por último, despedindo-se educadamente de cada um. Jasmine seguiu cada movimento, torcendo para que Henrique simplesmente fosse embora com os outros. Mas não. Henrique saiu da sala, cumprimentou alguns executivos e então, ao invés de seguir em direção aos elevadores, ele começou a caminhar pelo corredor. Abrindo portas, olhando dentro das salas, ele estava procurando por ela. O pânico tomou conta de Jasmine como uma onda gelada. O escritório de Alexander tinha paredes de vidro. Ela estava exposta. Henrique chegaria ali em questão de segundos e a veria, e não havia nada que ela pudesse fazer. Ele se aproximava, sala por sala, cada vez mais perto. Jasmine olhou ao redor desesperada, procurando uma saída, um esconderijo, qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas ela, Alexander, que tinha acabado de entrar e voltado a trabalhar concentrado em seu computador, e aquelas malditas paredes de vidro que expunham tudo. Foi então que ela agiu por puro instinto, sem pensar nas consequências, sem planejar, sem raciocinar. Jasmine se levantou da própria cadeira, cruzou o escritório em 3 passos rápidos e se sentou no colo de Alexander. Assim, simplesmente sentou. Alexander congelou. As mãos dele pararam no meio de uma digitação, os dedos suspensos sobre o teclado. Seu corpo ficou rígido, tenso, como se tivesse sido atingido por um raio. Jasmine sentiu a pulsação dele acelerar contra suas costas. Sentiu a respiração dele parar por um segundo. Jasmine, o que... Ele começou a falar, a voz áspera e confusa, mas ela o interrompeu em um sussurro desesperado. Por favor, só finja que é normal. Por favor. E então, a porta se abriu. Henrique entrou sem bater, sem pedir licença, com aquele sorriso presunçoso estampado no rosto. Mas o sorriso vacilou quando ele viu a cena à sua frente. Jasmine no colo de Alexander. O CEO com os braços ao redor dela. Foi quando Jasmine sentiu Alexander entender. Instantaneamente. Em uma fração de segundo, ele processou a situação toda e seu corpo reagiu. Com um movimento calculado e surpreendentemente natural, Alexander passou um braço firme pela cintura de Jasmine e a puxou mais para perto dele. A outra mão subiu e pousou na coxa dela, possessiva, territorial. Ele inclinou o corpo levemente para frente, como se tivesse sido interrompido em um momento íntimo, e seu queixo roçou o ombro de Jasmine. Posso ajudá-lo, Sr. Costa? A voz de Alexander era gélida, cortante, mas havia algo mais ali. Uma insinuação, uma sugestão clara de intimidade, que fez o ar da sala ficar pesado. Henrique piscou visivelmente desconcertado. Seus olhos foram de Jasmine para Alexander, depois para a mão na coxa dela, depois de volta para os rostos dos dois. Perdão, eu estava procurando... Pensei que... Ele gaguejou fora do roteiro. Está procurando o que exatamente? Alexander perguntou, e havia uma ameaça velada naquele tom. Porque, como pode ver, estou em um momento particular com minha assistente. Particular. A palavra ecoou no escritório como um trovão silencioso. Jasmine mal conseguia respirar. Ela estava sentindo tudo. O calor do corpo de Alexander contra suas costas. A mão dele em sua coxa, firme, grande, quente. O braço ao redor de sua cintura, segurando-a como se ela pertencesse ali. A pulsação dele acelerada contra sua coluna. E algo mais. Algo crescendo entre eles. Uma tensão que não era fingida, que era real demais, perigosa demais. Particular. Henrique repetiu a palavra, e pela primeira vez Jasmine viu algo que nunca tinha visto no rosto dele. Insegurança. Dúvida. Mas eu pensei... Todo mundo comenta que você é... Que eu sou o quê? Alexander o cortou e havia um desafio claro em sua voz. Os dedos dele se moveram levemente na coxa de Jasmine, um movimento quase imperceptível, mas que enviou uma onda de calor por todo o corpo dela. As pessoas dizem muitas coisas, Sr. Costa. A maioria delas está errada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique abriu e fechou a boca, procurando por palavras que não vinham. Ele olhou para Jasmine novamente e, pela primeira vez, ela viu raiva nos olhos dele. Raiva e algo que parecia ciúme.
Entendo. Ele finalmente disse a voz dura. Peço desculpas pela interrupção. Com licença. Ele se virou e saiu, fechando a porta com mais força do que necessário. Seus passos ecoaram pelo corredor, cada vez mais distantes, até desaparecerem no elevador. Apenas quando o som do elevador distante chegou até eles, quando tiveram certeza de que Henrique tinha realmente ido embora, foi que a realidade da situação atingiu Jasmine em cheio. Ela estava no colo do seu chefe, no colo de Alexander Ferraz, e ele ainda a estava segurando. Me desculpa, Jasmine tentou se levantar rapidamente, mortificação queimando suas bochechas, mas a mão de Alexander em sua cintura a impediu. Não com força, mas com firmeza suficiente para mantê-la no lugar. Não. A voz dele saiu diferente, rouca, grossa, carregada de algo que Jasmine nunca tinha ouvido antes. Ela congelou, cada músculo em alerta. Senhor Ferraz? Alexander. Ele corrigiu e Jasmine sentiu a respiração dele contra seu pescoço, quente, irregular. Me chame de Alexander. Os dedos dele se moveram em sua cintura, uma carícia leve que fez cada terminação nervosa de Jasmine ganhar vida. E você precisa sair do meu colo agora, Jasmine. Imediatamente. Mas havia algo na voz dele, na forma como ele assegurava que contradizia as palavras. Eu não estou entendendo. Jasmine murmurou, sem coragem de se mover. Você tem 5 segundos. Alexander disse, e sua voz estava ainda mais áspera agora. 5 segundos para sair do meu colo, porque se você não sair... Ele pausou, e Jasmine sentiu os lábios dele roçarem levemente a curva de seu pescoço. Se você não sair, eu vou te beijar, e não vai ser um beijo educado, não vai ser profissional, vai ser real. Jasmine esqueceu como respirar. O mundo inteiro se reduziu àquele momento, aquelas palavras, aquela promessa perigosa murmurada contra sua pele. 5 segundos. Ela tinha 5 segundos para se levantar, para voltar à realidade, para restaurar os limites profissionais que sempre existiram entre eles. 5 segundos para fazer a coisa certa, a coisa sensata, a coisa segura. Mas seu corpo não se movia. Estava paralisado, cada músculo tenso, cada sentido em alerta máximo. Ela podia sentir tudo. O calor do corpo de Alexander contra suas costas, a respiração pesada dele contra seu pescoço, o braço firme ao redor de sua cintura, a mão grande em sua coxa, os dedos se movendo em pequenos círculos que enviavam ondas de eletricidade por todo o seu corpo. 5. A voz de Alexander era um rosnado baixo, gutural, que reverberou através dela como um trovão. Jasmine fechou os olhos, as mãos apertando os braços da cadeira com força. Levanta! Uma voz racional gritava em sua cabeça. Levanta agora antes que isso vá longe demais. 4. Os dedos dele se apertaram em sua cintura, não com força, mas com intenção. Possessivo. Jasmine sentiu um tremor percorrer sua espinha. Ela deveria se levantar. Precisava se levantar. Mas uma parte dela, uma parte escondida que ela nem sabia que existia, queria ficar. Queria descobrir o que aconteceria se ficasse. Alexander nunca tinha demonstrado interesse. Em 2 anos de trabalho, ele nunca tinha olhado para ela daquela forma. Nunca. Tinha tocado nela assim. Nunca tinha deixado transparecer nada. Ele era gay. Todo mundo sabia. Ela sabia. Ou pensava que sabia. 3. A respiração dele estava irregular agora, quente contra a curva entre seu pescoço e ombro. Jasmine abriu os olhos e olhou para frente, para o reflexo deles na tela escura do computador. Ela no colo dele. Ele a envolvendo. Parecia íntimo, parecia certo, parecia perigoso. 2. A mão que estava em sua coxa subiu um pouco, apenas alguns centímetros, mas foi suficiente para fazer Jasmine prender a respiração. Sua pulsação estava tão acelerada que ela tinha certeza de que ele podia sentir contra suas costas. Isso era loucura, loucura pura. Ela trabalhava para ele. Ele era seu chefe, seu CEO, o homem que assinava seus contra-cheques. E mesmo que não fosse, ele era gay.
Ou ela pensava que era. Mas a forma como ele a segurava, a forma como respirava, a forma como sua voz soava tensa e desesperada, não tinha nada de gay. Tinha tudo de um homem no limite do controle. A última palavra saiu como um suspiro áspero, e Jasmine sentiu os lábios dele roçarem de leve em seu pescoço. Uma ameaça, uma promessa, uma última chance de recuar. E ela não se moveu. Não conseguiu. Não quis. Algo dentro dela tinha acordado. Algo intenso e inevitável que a mantinha presa ali, esperando, querendo. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Então Alexander se moveu. Com um movimento fluido e surpreendentemente controlado, ele a virou no colo dele. De repente, Jasmine estava de frente para ele, as pernas de cada lado das dele, exposta àqueles olhos que agora a devoravam, com uma intensidade que roubou todo o ar de seus pulmões. Última chance. Alexander murmurou, mas suas mãos já estavam subindo, uma se enterrando em seus cabelos, a outra segurando firme sua cintura. Me diga para parar, Jasmine. Me diga agora e eu paro. Mas ela não disse nada. Apenas olhou para ele, para aquele homem que ela achava que conhecia e que de repente era um estranho, e sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Então, os lábios dele estavam nos dela. E não foi um beijo educado. Não foi gentil ou hesitante. Foi fome. Foi desespero. Foi 2 anos de tensão acumulada explodindo em um único momento. Alexander a beijou como um homem faminto, os lábios firmes, exigentes, tomando tudo que ela estava disposta a dar e mais um pouco. A mão nos cabelos dela se fechou, inclinando a cabeça de Jasmine para aprofundar o beijo, e ela se ouviu fazer um som baixo na garganta, meio gemido, meio suspiro. Suas próprias mãos se moveram por conta própria, subindo pelos braços dele, sentindo os músculos rígidos sob o tecido caro da camisa, até chegarem aos ombros, ao pescoço, aos cabelos sempre tão perfeitamente penteados. Ela os bagunçou, puxando Alexander para mais perto, retribuindo o beijo com igual intensidade. Foi quando a língua dele tocou a dela que Jasmine perdeu qualquer resquício de racionalidade. Ela se pressionou contra ele, esquecendo onde estavam, esquecendo quem eram, esquecendo tudo, exceto o calor, a pressão, o gosto dele em sua boca. As mãos de Alexander estavam em todo lugar, em seu rosto, acariciando suas bochechas com uma ternura que contrastava com a intensidade do beijo, em sua cintura, segurando-a contra ele, em suas costas, subindo e descendo em movimentos que deixavam rastros de fogo. Ele a beijava como se quisesse memorizá-la, como se aquele fosse o último beijo que daria na vida, como se tivesse esperado por aquilo há anos. E talvez tivesse. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Jasmine estava tonta, desorientada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Os lábios dela estavam inchados, os cabelos de Alexander estavam bagunçados entre seus dedos, e eles estavam se olhando como se estivessem se vendo pela primeira vez. Eu nunca fui gay. Alexander falou primeiro, a voz ainda carregada, ainda intensa. Uma das mãos dele subiu para o rosto de Jasmine, o polegar traçando o contorno de seus lábios inchados. Nunca, nem por um segundo, nem por um dia. Jasmine piscou, ainda tentando fazer seu cérebro funcionar novamente. Mas todo mundo diz que você é. Leonardo, as viagens, vocês sempre juntos. Leonardo é meu melhor amigo desde a faculdade, é meu sócio, e é feliz e casado há 8 anos com a Paula. Alexander sorriu levemente, mas era um sorriso tenso. Eu deixei as pessoas pensarem o que quisessem. Era mais fácil, menos complicações, menos drama, menos mulheres interessadas apenas no meu dinheiro. Os dedos dele deslizaram dos lábios dela para sua bochecha, acariciando com uma suavidade que fazia a pulsação de Jasmine acelerar ainda mais. Mas com você... Ele pausou, fechando os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo coragem. Com você sempre foi diferente, desde o primeiro dia, desde a primeira vez que você entrou no meu escritório para aquela entrevista. Jasmine sentiu o mundo girar. 2 anos. 2 anos trabalhando lado a lado, acreditando que estava segura,
que não havia perigo, que ele nunca olharia para ela daquele jeito. E o tempo todo. Você me desejava? As palavras saíram em um murmúrio incrédulo. Alexander abriu os olhos, e o que Jasmine viu ali fez seu estômago revirar. Desejo. Desejo cru, intenso, inegável. Todos os dias, ele admitiu. Cada maldito dia desses 2 anos. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa e confusa. Jasmine chegava ao trabalho todas as manhãs, com o estômago embrulhado, sem saber exatamente como agir, como se comportar, como olhar para Alexander depois daquele beijo que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Eles tentavam manter o profissionalismo. Realmente tentavam. Alexander continuava dando ordens sobre reuniões, documentos e agendas. Jasmine continuava respondendo e-mails, organizando compromissos e preparando apresentações. Na superfície, tudo parecia normal. Mas por baixo dessa fina camada de normalidade, havia uma corrente elétrica constante, uma tensão que deixava o ar pesado e carregado toda vez que estavam no mesmo ambiente. Os olhares duravam alguns segundos a mais do que deveriam. Quando Alexander passava um documento para Jasmine, os dedos dele se tocavam e ambos sentiam aquela faísca percorrer seus corpos. Quando ela se inclinava sobre a mesa dele para mostrar algo no computador, Alexander fechava os olhos por um segundo, respirando fundo, claramente lutando contra o impulso de puxá-la para o colo novamente. Era insustentável, e ambos sabiam disso. Foi Alexander quem tomou a iniciativa. Numa quinta-feira à tarde, quando Jasmine estava organizando arquivos, ele surgiu ao lado dela e falou baixinho, apenas para ela ouvir. Jante comigo hoje à noite. Não foi uma pergunta. Foi um pedido carregado de urgência. Jasmine ergueu os olhos, a pulsação já acelerando. Jantar? Precisamos conversar, de verdade, sobre o que aconteceu, sobre o que queremos que aconteça. Os olhos dele estavam fixos nos dela, intensos, honestos. Só nós dois, sem o escritório, sem as paredes de vidro, apenas Alexander e Jasmine. A forma como ele disse os nomes deles, despidos de títulos e formalidades, fez algo se apertar no peito de Jasmine. Ela assentiu, sem confiar na própria voz. Alexander sorriu, um sorriso pequeno e genuíno que ela raramente via, e murmurou um endereço e horário antes de voltar para seu escritório. Às 8 da noite, Jasmine estava parada na frente de um restaurante elegante no centro da cidade, o tipo de lugar que ela nunca frequentaria com seu próprio salário. Tudo era discreto, sofisticado, com luzes baixas e mesas espaçadas que garantiam privacidade. Alexander já estava lá esperando em uma mesa de canto, vestindo calça social preta e uma camisa cinza que abraçava seus ombros de uma forma que fazia Jasmine precisar engolir em seco. Ele se levantou quando a viu, os olhos percorrendo a figura dela no vestido azul marinho simples que ela tinha escolhido depois de trocar de roupa 5 vezes em casa. Você está linda, ele disse, e não havia nada de profissional naquele tom. Jasmine sentiu o calor subir para suas bochechas. Obrigada. Você também está... bem. Bem era um eufemismo ridículo, mas era o máximo que ela conseguia articular com ele, olhando para ela daquele jeito. Eles se sentaram e pela primeira vez em 2 anos não havia uma mesa de escritório entre eles. Não havia computadores, telefones tocando ou reuniões para interromper. Era apenas eles. Alexander pediu vinho e quando o garçom se afastou, ele se inclinou levemente para frente, os olhos fixos nos dela. Eu preciso que você saiba que não faço isso. Nunca fiz. Jasmine franziu as sobrancelhas. Fazer o quê? Misturar trabalho com vida pessoal, me envolver com funcionárias, borrar essas linhas. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto incomum nele que sempre era tão controlado. Eu tenho regras rígidas sobre manter distância, manter profissionalismo. Mas com você... Ele pausou, sorrindo sem humor. Com você, Jasmine, todas essas regras foram para o inferno desde o dia em que você entrou no meu escritório. A pulsação dela acelerou. Alexander,
Me deixa terminar, ele pediu gentilmente. Quando você se sentou no meu colo naquele dia, quando encostou em mim, foi como se uma represa tivesse rompido. 2 anos me controlando, 2 anos fingindo que você era apenas minha assistente, que eu não pensava em você quando estava sozinho, que eu não precisava me segurar toda vez que você usava aquele perfume. Ele riu baixinho, mas havia uma tensão ali. Você não tem ideia do quanto foi difícil. Jasmine sentiu a respiração falhar. Eu pensei que você era gay, Alexander. Eu tinha certeza. Todo mundo tinha. Eu sei. E no começo, quando percebi que você acreditava nisso, pensei em deixar assim. Seria mais fácil, mais seguro. Você nunca tentaria nada. Nunca haveria aquela tensão indesejada. Poderíamos trabalhar juntos sem complicações. Ele tomou um gole do vinho que havia chegado. Mas a verdade é que eu deixei as pessoas pensarem que era gay porque facilitava a minha vida. Empresárias tentando se aproximar, mulheres interessadas no meu dinheiro, situações desconfortáveis em eventos corporativos. Tudo isso desaparecia quando achavam que eu não estava disponível para mulheres. Mas você está? Jasmine perguntou baixinho. Disponível? Alexander a olhou com uma intensidade que fez cada terminação nervosa dela ganhar vida. Para você? Sempre estive. Desde o momento em que você entrou naquela sala de entrevista, nervosa e perfeita, e eu soube que precisava te contratar. Não apenas porque suas qualificações eram impecáveis, mas porque algo em você me atraiu desde o primeiro instante. O garçom voltou para anotar os pedidos, mas Jasmine mal registrou o que pediu. Sua cabeça estava girando, reprocessando 2 anos inteiros sob uma nova luz. Cada olhar que ela tinha interpretado como profissional. Cada vez que ele tinha sido gentil e ela tinha atribuído a personalidade dele. Cada momento em que seus dedos se tocavam ao passar documentos e ela sentia aquela faísca, mas imediatamente se repreendia porque ele era gay e estava apenas imaginando coisas. Nada disso tinha sido imaginação. Por que você nunca disse nada? Ela finalmente perguntou. Porque você é minha funcionária. Porque há uma dinâmica de poder que eu não podia ignorar. Porque eu vi como você chegou até mim, Jasmine. Alexander se inclinou mais para frente, a voz ficando séria. Na entrevista, quando perguntei por que você tinha saído do emprego anterior, você foi vaga. Mas eu vi nos seus olhos. Medo. Trauma. Alguém tinha feito algo com você lá. Jasmine ficou rígida. E Alexander percebeu imediatamente. Foi aquele homem, não foi? Henrique Costa. Era dele que você estava fugindo. Não era uma pergunta. Jasmine baixou os olhos para o copo de vinho, a garganta apertada. Por um longo momento, ela considerou desviar, mudar de assunto. Mas algo na forma como Alexander a olhava, com aquela combinação de preocupação e raiva contida, fez com que as palavras saíssem. Ele era meu chefe. No começo foi só atenção demais, elogios constantes. Depois vieram os toques, mão no ombro, na cintura, comentários sobre meu corpo, minha roupa. Sua voz tremeu levemente. Eu tentei ser educada, depois firme. Nada funcionava. Ele só piorava. No último dia, ele me encurralou na sala, trancou a porta e disse que poderíamos resolver aquilo discretamente, que ninguém precisava saber. Ela sentiu as lágrimas queimando, mas piscou rapidamente para contê-las. Eu saí correndo. Nunca mais voltei. Fiquei semanas com medo de sair de casa, com medo de procurar emprego e encontrar outro Henrique. Alexander estava imóvel, mas Jasmine podia ver a tensão em seu rosto, as mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Quando ele finalmente falou, a voz saiu controlada demais, como se ele estivesse usando cada grama de autocontrole para não explodir. Quando vi ele te encurralando naquela copa, quando vi a forma como você estava tremendo, quis arrancar a cabeça dele. Ele respirou fundo. E é por isso que nunca fiz nada, Jasmine. Porque você merecia se sentir segura. Merecia trabalhar sem ter que se preocupar se seu chefe estava olhando para você do jeito errado. Eu nunca queria que você me visse como uma ameaça. Você nunca foi uma ameaça, Jasmine disse rapidamente, e era verdade absoluta. Alexander,
Você me fez sentir segura pela primeira vez em muito tempo. E sim, eu achava que você era gay, mas mesmo se soubesse a verdade, mesmo sabendo agora, você nunca cruzou nenhuma linha, nunca me fez sentir desconfortável, nunca abusou da sua posição. Até aquele beijo. Alexander sorriu de lado, mas havia insegurança ali. Eu cruzei a linha naquele dia. Eu me sentei no seu colo. Jasmine o lembrou, sentindo as próprias bochechas esquentarem. E fiquei lá. Quando você me deu 5 segundos, eu fiquei. A linha foi cruzada por nós dois, Alexander, e eu não me arrependo. O olhar dele se intensificou, ficou mais profundo. Não se arrepende? Não. Ela segurou o olhar dele, deixando-o ver a verdade. Eu só não sei o que fazer agora. O que isso significa? Se podemos... Se deveríamos... Eu quero tentar. Alexander interrompeu. Quero tentar ter algo com você. De verdade. Não só beijos roubados no escritório. Não só tensão sexual e olhares carregados. Ele estendeu a mão sobre a mesa e Jasmine colocou a dela naquela palma grande e quente. Quero te levar para jantar. Quero conhecer você de verdade, não apenas a assistente perfeita. Quero que você me conheça como Alexander, não como Sr. Ferraz. Os dedos dele acariciaram os dela. Mas precisamos ser cuidadosos, discretos, pelo menos no começo. Não por vergonha, mas porque você é meu chefe e as pessoas vão falar. Jasmine terminou entendendo. Alexander acenou. Vão dizer que você dormiu comigo para conseguir promoções. Vão dizer que eu te favoreço. Vão tornar tudo sujo quando não é. Ele apertou a mão dela. Então vamos devagar. Vamos descobrir isso juntos, longe dos olhares do escritório. E se funcionar quando estivermos prontos, assumimos. Oficialmente. Jasmine sentiu um sorriso se formar. Estamos tendo um relacionamento secreto? Prefiro pensar como um relacionamento privado. Alexander sorriu também, e era aquele sorriso raro e genuíno que fazia a pulsação dela disparar. Só até estarmos seguros do que temos. Concordas? Concordo, Jasmine murmurou. E quando Alexander se inclinou sobre a mesa e a beijou, suave e lentamente, ela soube que estava perdida. Perdida naqueles olhos, naquele sorriso raro, naquele homem que ela achava que conhecia, mas que estava apenas começando a descobrir. Manter o relacionamento em segredo no trabalho era infinitamente mais difícil do que Jasmine tinha imaginado. Cada dia era um exercício constante de autocontrole, de manter expressões neutras, quando tudo o que ela queria era sorrir ao ouvir a voz de Alexander, de manter distância profissional quando seus corpos gravitavam em direção ao outro como ímãs. Eles criaram uma rotina. Durante o expediente eram CEO e assistente executiva, profissionais, cordiais, distantes. Mas quando o relógio marcava 6 da tarde e o escritório começava a esvaziar, as máscaras caíam. Alexander esperava Jasmine no estacionamento, em seu carro com vidros escuros, e eles iam para algum restaurante discreto ou para o apartamento dele, onde podiam finalmente ser apenas Alexander e Jasmine. Sem títulos, sem hierarquias, apenas eles. Mas, mesmo com todo o cuidado, estava ficando cada vez mais difícil esconder, principalmente porque Alexander estava ficando possessivo e Jasmine estava percebendo. Começou de forma sutil, um olhar mais demorado quando Rafael, do departamento de marketing, parou na mesa de Jasmine para conversar sobre o final de semana. A expressão tensa de Alexander quando Diego, um dos gerentes, elogiou o vestido novo que ela estava usando. Pequenos sinais que Jasmine começou a notar e que, estranhamente, a deixavam aquecida por dentro. Na terça-feira, a situação escalou. Jasmine estava na copa preparando café quando Gustavo, um novo executivo que tinha sido contratado há poucas semanas e já tinha reputação de charmoso, encostou no balcão ao lado dela com um sorriso largo. Então, Jasmine, aquele jantar que mencionei ontem, ainda não me deu uma resposta. Ele disse, os olhos percorrendo descaradamente a figura dela. Jasmine sorriu educadamente, como sempre fazia, tentando ser gentil, mas clara. Gustavo, eu já disse que não posso.
Estou ocupada. Ocupada ou comprometida? Ele provocou, se inclinando mais perto. Porque eu não vi nenhum anel no seu dedo. Antes que Jasmine pudesse responder, uma voz gélida cortou o ar. Senhor Almeida. Alexander estava parado na entrada da copa, e a expressão em seu rosto faria qualquer pessoa sensata recuar 3 passos. Não deveria estar na reunião de planejamento que começou há 5 minutos? Gustavo piscou, claramente surpreso, e verificou o relógio. Ah, sim, verdade, Sr. Ferraz. Já estou indo. Ele lançou um último olhar para Jasmine, meio confuso, meio divertido, antes de sair apressadamente. Alexander permaneceu ali, os olhos fixos em Jasmine, intensos e carregados. Ele não disse nada. Não precisava. Jasmine podia ver tudo ali. A raiva contida, o ciúme, a possessividade. Quando eles finalmente ficaram sozinhos, Alexander cruzou a pequena distância entre eles em 2 passos e a encurralou gentilmente contra o balcão. Ele estava flertando com você. Não foi uma pergunta. Gustavo flerta com todo mundo. Jasmine respondeu tentando manter a voz calma. Não significa nada. Para mim, significa, Alexander murmurou, uma das mãos subindo para tocar seu rosto. Significa que outros homens olham para você. Querem você. E eu tenho que ficar ali assistindo, sem poder fazer nada porque ninguém pode saber que você é minha. A palavra minha enviou um arrepio por toda a espinha de Jasmine. Alexander, eu sei que combinamos em manter segredo. Eu sei que é o certo a se fazer. Ele encostou a testa na dela, respirando fundo. Mas está me matando, Jasmine. Cada sorriso que você dá para outro homem, cada vez que alguém te olha como Gustavo te olhou, eu quero gritar que você não está disponível, que você é minha. Jasmine sentiu a pulsação acelerar. Ver Alexander assim, vulnerável e possessivo, despertava algo nela. Eu sou. Ela murmurou, as mãos subindo para o peito dele. Eu sou sua, Alexander, mesmo que ninguém mais saiba. Ele a beijou então ali mesmo na copa, um beijo intenso e urgente que roubou todo o ar de seus pulmões. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Me encontra no meu apartamento hoje à noite, Alexander pediu contra os lábios dela. Por favor. A festa corporativa de sexta-feira foi ainda mais desafiadora. Era um evento grande, comemorando o fechamento de um contrato importante, e todos os executivos, funcionários e alguns parceiros de negócios estavam presentes. Jasmine usou um vestido preto elegante, simples mas sofisticado, e tentou se misturar na multidão. Alexander estava do outro lado do salão, impecável em seu terno preto, conversando com investidores e parceiros. Ele a viu assim que ela entrou, os olhos se encontrando por um segundo carregado de promessas, antes de ambos desviarem o olhar e continuarem com suas respectivas conversas. Jasmine estava com Clara, sua melhor amiga que trabalhava no departamento financeiro, quando uma mulher se aproximou de Alexander. Alta, loira, vestindo um vestido vermelho justo que gritava confiança e poder. Jasmine não a conhecia, mas pela forma como ela tocou o braço de Alexander, pelo sorriso sedutor que lançou, ficou claro o que estava acontecendo. A mulher estava flertando, descaradamente. Quem é aquela? Jasmine perguntou para Clara, tentando manter a voz casual, mas falhando miseravelmente. Clara seguiu o olhar dela. Ah, aquela é Viviane Duarte, CEO de uma empresa de tecnologia. Mega, bem-sucedida, mega rica, mega interessada no seu chefe. Ela riu. Já tentou conquistar o Ferraz umas 3 vezes em eventos passados. Nunca conseguiu, claro, porque todo mundo sabe que ele é... Clara pausou e olhou para Jasmine com os olhos arregalados. Espera, por que você está fazendo essa cara? Você está com ciúmes? Jasmine sentiu o sangue subir para o rosto. Não, não estou. É só que ela está sendo muito óbvia. É meio constrangedor. Sei. Clara estreitou os olhos, claramente não acreditando. Mas antes que pudesse investigar mais, Jasmine murmurou uma desculpa e se afastou em direção ao bar. Ela não conseguia mais olhar. Ver aquela mulher tocando Alexander,
rindo para ele, se inclinando mais perto, estava fazendo algo retorcer dolorosamente dentro de seu peito. Jasmine pegou uma taça de champanhe e foi para a varanda, precisando de ar. A noite estava fresca e ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Era ridículo. Ela sabia que era ridículo. Alexander tinha deixado claro que só tinha olhos para ela, mas mesmo assim, ver outra mulher tão linda, tão confiante, tão disponível flertando com ele, mexeu com Jasmine de uma forma que ela não esperava. Ciúmes. Ela estava com ciúmes e odiava a sensação. Encontrei você. A voz grave de Alexander a fez se virar bruscamente. Ele estava ali, parado na entrada da varanda, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela. Você fugiu. Não era uma acusação, era uma observação. Precisava de ar, Jasmine disse tomando um gole do champanhe. Alexander se aproximou devagar, até estar ao lado dela na grade da varanda. Por um momento, eles ficaram em silêncio, olhando as luzes da cidade abaixo. Aquela mulher... Jasmine falou antes de conseguir se controlar. Viviane, ela estava muito próxima de você. Alexander virou a cabeça para olhá-la, e havia um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Estava. Ela sempre é. E você gosta disso? As palavras saíram mais afiadas do que Jasmine pretendia. O sorriso de Alexander cresceu. Você está com ciúmes. Não estou. Jasmine mentiu, virando o rosto. Está sim. Ele se aproximou mais, a voz baixa e divertida. E é absurdamente atraente ver você assim. Alexander. Eu dispensei ela, Jasmine, educadamente, mas firmemente. Disse que não estava interessado e nunca estaria. Ele tocou o queixo dela, fazendo-a olhar para ele. Porque eu só tenho olhos para uma pessoa. Uma mulher específica que está usando um vestido preto, que está me deixando louco a noite toda, e que aparentemente não percebe que sou dela. Jasmine sentiu a respiração falhar. Mesmo? Mesmo, Alexander confirmou, e então fez algo inesperado. Ele olhou ao redor rapidamente, certificando-se de que estavam sozinhos na varanda, e a puxou para um canto mais escondido. Suas mãos foram para a cintura dela, puxando-a contra ele, e seus lábios encontraram os dela em um beijo urgente, faminto, cheio de promessas. Jasmine derreteu contra ele, todas as inseguranças e ciúmes evaporando sob o calor daquele beijo. Quando se separaram, ela estava tonta, agarrada aos ombros dele para se manter de pé. Só você, Alexander murmurou contra seus lábios. Sempre só você, Jasmine. Eles voltaram para a festa separadamente, mantendo as aparências. Mas Jasmine não conseguia parar de sorrir, e toda vez que seus olhos encontravam os de Alexander através do salão, ela via o mesmo desejo refletido de volta. Foi mais tarde naquela noite, quando Jasmine estava em casa se preparando para dormir, que seu celular tocou. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Alô? Jasmine. A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Henrique. Ainda penso em você, sabia? Aquele seu chefezinho gay não vai te satisfazer. Você sabe disso, não sabe? Ela desligou imediatamente, as mãos tremendo. Segundos depois, o celular apitou. Uma mensagem de voz. Jasmine não quis ouvir, mas sabia que era dele. Com os dedos trêmulos, ela apertou o play. Eu vou te buscar, Jasmine. Você ainda vai ser minha, é só uma questão de tempo. O quarto pareceu ficar gelado. Jasmine se sentou na cama, abraçando os joelhos, a tensão tomando conta do seu corpo. Henrique não tinha desistido. E, de alguma forma, isso era mais assustador do que qualquer coisa que tinha acontecido antes. Jasmine bloqueou o número de Henrique na manhã seguinte, mas o estrago já estava feito. Ela mal conseguiu dormir, revivendo aquela voz nojenta no telefone, as palavras ameaçadoras ecoando em sua cabeça. Durante todo o fim de semana, ela ficou tensa, olhando por cima do ombro, sobressaltando-se com qualquer barulho inesperado. Não contou para Alexander. Não queria preocupá-lo. Não queria que aquilo se tornasse maior do que já era. Henrique estava só tentando assustá-la. Era só isso. Ele não faria nada de verdade.
Ou pelo menos era isso que ela tentava se convencer. Na segunda-feira, Jasmine chegou ao trabalho determinada a seguir em frente, a esquecer aquele telefonema perturbador. Alexander percebeu imediatamente que algo estava errado. Durante a manhã, ele a observou com aquele olhar analítico, mas não perguntou nada na frente dos outros funcionários. Apenas esperou até estarem sozinhos no escritório no final da tarde, para tocar seu braço gentilmente. "O que aconteceu?" ele perguntou direto ao ponto. "Você está diferente desde sexta. Algo te deixou assustada." Jasmine considerou mentir, mas aqueles olhos intensos e preocupados a desarmariam. Henrique ligou. Na sexta à noite, disse que ainda pensa em mim, que vai me buscar. Sua voz tremeu no final. A expressão de Alexander escureceu instantaneamente. As mãos dele se fecharam em punhos. A postura ficou rígida, e Jasmine podia ver a raiva pulsando ali. "Ele te ameaçou?" "Não diretamente, apenas insinuou. Mas eu bloqueei o número. Está tudo bem agora." "Não está tudo bem", Alexander disse, a voz perigosamente baixa. "Aquele homem está te perseguindo, Jasmine. Isso não é aceitável. Não é..." Ele foi interrompido pelo toque do celular de Jasmine. Ambos olharam para a tela. Número desconhecido. Novamente. O estômago de Jasmine se revirou. "Não atenda", Alexander ordenou, pegando o celular da mão dela. Mas a ligação caiu, e segundos depois uma mensagem chegou. Alexander abriu antes que ela pudesse impedir, e Jasmine viu seu rosto ficar pálido de raiva. "Estou no estacionamento. Vim buscar o que é meu." Alexander leu em voz alta, cada palavra saindo como gelo. Ele jogou o celular no sofá e já estava se movendo em direção à porta. "Alexander, espera!" Jasmine correu atrás dele, o pânico tomando conta. "O que você vai fazer?" "Resolver isso de uma vez por todas." Ele não olhou para trás, seus passos longos e determinados pelo corredor. Jasmine praticamente correu para acompanhá-lo, a tensão crescendo a cada segundo. Eles pegaram o elevador em um silêncio pesado, Alexander com os punhos cerrados, a respiração controlada demais, como se estivesse usando toda a sua força de vontade para não explodir ali mesmo. Quando as portas se abriram no térreo, ele seguiu direto para o estacionamento, e Jasmine o seguiu, dividida entre medo e uma estranha expectativa. E lá estava ele, Henrique Costa, encostado no próprio carro importado, os braços cruzados, um sorriso arrogante no rosto quando viu Jasmine aparecer. O sorriso vacilou apenas ligeiramente quando viu Alexander logo atrás dela, mas ele rapidamente recompôs a expressão. "Jasmine, finalmente. Precisamos conversar." Henrique disse como se estivesse falando com uma criança teimosa. "Você não vai conversar nada com ela." Alexander se posicionou na frente de Jasmine, bloqueando a visão de Henrique. "Você vai entrar no seu carro e vai embora. Agora." Henrique riu, um som desagradável que ecoou pelo estacionamento vazio. "Ou o quê? O que você vai fazer, Ferraz? Me processar? Por querer conversar com uma mulher? Por assediar uma mulher? Por perseguir? Por ameaçar?" Alexander deu um passo à frente, e havia algo perigoso em sua postura. "Escolha como quer chamar, mas você sabe exatamente o que está fazendo." "Ah, para com isso." Henrique descruzou os braços, a arrogância aumentando. "Todo mundo sabe que você não é ameaça nenhuma, Ferraz. Você é gay, todo mundo comenta. Você e aquele seu amiguinho Leonardo sempre grudados." Ele riu novamente. "Jasmine está perdendo tempo com essa farsa. Ela precisa de um homem de verdade, alguém que realmente saiba o que fazer com uma mulher como ela." Alexander ficou imóvel, e Jasmine sentiu a tensão irradiar dele em ondas. "Cuidado com o que vai dizer." A voz dele era baixa, perigosa, um aviso claro. Mas Henrique ou era estúpido demais, ou arrogante demais para perceber. Cuidado? Do quê? Da verdade? Ele deu um passo à frente, provocando. "Você pode enganar todo mundo com seus ternos caros e sua pose de CEO, mas não me engana, você nunca foi homem o suficiente para nada. Muito menos para uma mulher como a Jasmine." Foi rápido, tão rápido que Jasmine quase não viu. Um segundo. Henrique estava sorrindo arrogantemente. No segundo seguinte,
O punho de Alexander acertou seu rosto com força, um som seco que ecoou pelo estacionamento. Henrique cambaleou para trás e caiu no chão, a mão indo imediatamente para o rosto. Que merda! Ele gritou, a voz saindo abafada. Você me acertou. Alexander se abaixou, ficando na altura de Henrique caído no chão, e quando falou, sua voz estava gelada, controlada, mais aterrorizante do que se estivesse gritando. Eu nunca fui gay, seu idiota, nunca. Mas deixei as pessoas pensarem porque facilitava minha vida, afastava gente como você. Ele se aproximou mais, os olhos fixos nos de Henrique. Mas Jasmine é minha, totalmente minha. E se você se aproximar dela novamente, se ligar para ela, se mandar mensagem, se até mesmo pensar nela, o próximo soco não vai ser no rosto. Entendeu? Henrique estava pálido agora, a mão ainda no rosto dolorido, os olhos arregalados com medo genuíno. Ele acenou rapidamente, a arrogância totalmente evaporada. Eu entendi, desculpa, eu não sabia, eu não... Sai daqui. Alexander se levantou, dando espaço para Henrique se levantar cambaleante. E se eu ouvir que você assediou outra mulher em qualquer empresa, vou pessoalmente garantir que sua reputação seja destruída. Tenho contatos suficientes para isso. Henrique não precisou ouvir duas vezes. Ele praticamente correu para o carro, ainda tocando o rosto dolorido, entrou e saiu do estacionamento em uma velocidade que provavelmente violava todas as regras de trânsito. Apenas quando o som do motor desapareceu é que Alexander se virou para Jasmine. E a expressão dele mudou instantaneamente. A frieza, a raiva, tudo desapareceu, substituído por preocupação intensa. Você está bem? Ele te machucou? Te tocou? As mãos dele foram para o rosto dela, examinando-a como se procurasse por ferimentos. Estou bem, Jasmine murmurou, ainda processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Alexander, você bateu nele. Eu sei, e bateria de novo. Ele não demonstrou nenhum pingo de arrependimento. Ninguém fala de você daquele jeito. Ninguém te ameaça. Ninguém te toca. As mãos dele se moveram para seus ombros, depois para sua cintura, puxando-a contra ele. Você está tremendo. É adrenalina, Jasmine admitiu, as mãos agarrando a camisa dele. Alexander, você me defendeu. Sempre vou defender você. Ele disse com uma certeza absoluta que fez a pulsação dela acelerar. Sempre, Jasmine. Não importa o que, não importa quem. Ele abaixou a cabeça, encostando a testa na dela. Me desculpa se te assustei. Eu perdi o controle. Mas quando ele falou daquele jeito sobre você, quando disse aquelas coisas, eu simplesmente... Eu sei. Jasmine interrompeu, as mãos subindo para o rosto dele. E foi a coisa mais incrível que alguém já fez por mim. Alexander a olhou surpreso. Incrível. Ninguém nunca me defendeu antes. Ninguém nunca se importou o suficiente para... Ela pausou, as emoções ficando fortes demais. Obrigada. Por me fazer sentir segura. Por me fazer sentir importante. A expressão de Alexander suavizou. Você é importante. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Jasmine. Ele a beijou então ali mesmo no estacionamento, um beijo profundo e intenso que era diferente de todos os outros. Era uma promessa, era uma declaração, era tudo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Vem para minha casa. Alexander pediu contra os lábios dela. Por favor, preciso de você comigo hoje à noite. Jasmine não pensou duas vezes. Sim. E naquela noite, quando finalmente se entregaram um ao outro pela primeira vez, quando cada barreira caiu e cada segredo foi revelado, Jasmine soube que não havia volta. Ela estava apaixonada por Alexander Ferraz. Totalmente, irrevogavelmente apaixonada. A manhã seguinte chegou suave e quente, os raios de sol filtrando através das cortinas do quarto de Alexander. Jasmine acordou envolvida em lençóis caros e nos braços dele.
o rosto enterrado em seu peito, os dedos dele traçando padrões preguiçosos em suas costas. Era perfeito, absolutamente perfeito. E foi naquele momento, deitada ali com o homem que amava, que Jasmine percebeu o quanto estava cansada de esconder. Alexander, ela murmurou contra a pele dele. A voz dele estava rouca de sono, mas atenta. Eu não quero mais esconder. Jasmine se apoiou em um cotovelo para olhar para ele. Eu não quero mais fingir no escritório. Não quero mais desviar o olhar quando tudo que eu quero é te beijar. Não quero mais mentir para a Clara quando ela pergunta se está acontecendo algo. Alexander abriu os olhos, estudando o rosto dela com atenção. Tem certeza? As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer coisas. Deixa eles falarem. Jasmine disse com uma convicção que surpreendeu a ela mesma. Eu não me importo mais. Você é importante demais para mim. Isso é importante demais. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto de Alexander. Aquele sorriso raro que fazia a pulsação de Jasmine acelerar. Eu estava esperando você dizer isso, porque eu também estou cansado, Jasmine. Cansado de não poder tocar você quando quero. Cansado de ver outros homens flertando com você e não poder deixar claro que você não está disponível. Ele a puxou para cima dele, as mãos firmes em sua cintura. Vamos assumir. Oficialmente. Hoje. Jasmine sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Hoje? Assim, de repente? Por que esperar? Alexander a beijou suavemente. Quanto mais esperamos, mais difícil fica. Vamos contar para todo mundo, para Leonardo, para os executivos, para a empresa inteira, se necessário. Ele acariciou o rosto dela. Eu quero que todos saibam que você é minha namorada. Quero poder te levar para eventos sem esconder. Quero almoçar com você sem ter que escolher restaurantes onde ninguém nos conheça. Quero tudo, Jasmine. Você topa? Como ela poderia dizer não quando ele olhava para ela daquele jeito? Eu topo. A reunião executiva estava marcada para as 10 da manhã. Era uma reunião mensal com todos os diretores, gerentes sêniores e chefes de departamento. Cerca de 20 pessoas estariam presentes. Alexander tinha avisado Jasmine que usaria aquele momento para o anúncio. Vai ser rápido. Ele tinha dito enquanto se vestia. Direto ao ponto. Sem drama. Apenas a verdade. Agora, sentada em seu lugar habitual ao lado da mesa de reuniões, anotações em mãos, Jasmine sentia a atenção crescer. Leonardo estava do outro lado da mesa, conversando com outros executivos. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ninguém fazia. Quando o relógio marcou 10 horas, Alexander se levantou e a sala silenciou imediatamente. Ele começou falando sobre os números do trimestre, sobre novos projetos, sobre metas futuras. Tudo normal, tudo rotineiro. Até que não foi mais. Antes de encerrarmos, tenho um anúncio pessoal a fazer. Alexander disse, e o tom de sua voz mudou ligeiramente. Ficou mais suave, mais pessoal. Todos na sala se endireitaram, curiosos. Leonardo franziu as sobrancelhas, claramente confuso. Alexander respirou fundo e continuou. Como muitos de vocês sabem ou pensam que sabem, circulam certos rumores sobre minha vida pessoal há anos. Rumores sobre minha orientação sexual. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Eu nunca desmenti esses rumores porque, francamente, achei que facilitariam minha vida profissional. E facilitaram, mas chegou o momento de esclarecer a verdade. Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os de Jasmine. Eu não sou gay, nunca fui. E estou em um relacionamento sério e comprometido com alguém que trabalha nesta empresa. O silêncio ficou ainda mais denso. Jasmine podia sentir os olhos de todos procurando, tentando adivinhar. Jasmine Castro e eu estamos juntos. Alexander disse claramente, sem rodeios. Há alguns meses. E antes que alguém tire conclusões precipitadas, ela não recebeu tratamento especial, não foi promovida por favoritismo e nossa relação começou de forma consensual e respeitosa. A sala explodiu em murmúrios. Cabeças se viraram na direção de Jasmine,
que sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura ereta, o queixo erguido. Leonardo estava com a boca literalmente aberta, os olhos arregalados de choque. Você... O quê? Ele balbuciou. Como assim você não é gay? Alex, nós nos conhecemos há 15 anos e eu estava convencido de que... Eu sei. Alexander sorriu levemente. Me desculpa não ter contado antes, mas sim, eu e Jasmine estamos juntos, oficialmente. E eu gostaria que todos vocês respeitassem isso e a tratassem com a mesma profissionalidade de sempre. Renata, a diretora de RH, levantou a mão timidamente. Senhor Ferraz, com todo respeito, existe alguma documentação sobre esse relacionamento? Para fins de compliance, corporativo e prevenção de conflitos de interesse. Vou providenciar toda a documentação necessária. Alexander respondeu profissionalmente. E se houver necessidade de ajustes em nossas dinâmicas de trabalho para garantir transparência, estou aberto a discutir. Foi Marcos, o diretor financeiro, quem quebrou a tensão. Ele começou a rir, uma risada genuína e alta. Eu perdi a aposta. Eu apostei R$50 que você era gay mesmo. Outros começaram a rir também. E a tensão na sala começou a se dissipar. Você fez uma aposta? Leonardo perguntou incrédulo. Cara, metade do escritório fez apostas. Marcos admitiu, ainda rindo. Desculpa, Ferraz, mas você realmente vendia bem a história. Alexander balançou a cabeça, mas havia um sorriso em seus lábios. Ótimo saber que minha vida pessoal era fonte de entretenimento para vocês. Mas espera, então todas aquelas viagens que vocês faziam juntos... Alguém começou a falar apontando para Leonardo. Viagens de trabalho e férias com meu... melhor amigo que é casado, obrigado. Alexander esclareceu. E para constar, Paula, a esposa dele sempre estava com a gente. Vocês apenas escolheram não notar. Leonardo ainda estava processando. Cara, minha esposa vai pirar quando souber disso. Ela sempre disse que você não era gay, mas eu insistia que sim. Ele olhou para Jasmine e sorriu. Bem-vinda oficialmente à família corporativa, Jasmine, e parabéns por conseguir o impossível. O resto da reunião passou em uma névoa de perguntas, piadas e ajustes de apostas perdidas. Quando finalmente terminou e as pessoas começaram a sair, vários pararam para cumprimentar Jasmine, alguns curiosos, outros genuinamente felizes. Clara praticamente correu até ela no corredor. Você estava escondendo isso de mim. Ela acusou, mas estava sorrindo. Eu sabia que tinha algo acontecendo. Minha intuição nunca falha. Jasmine riu, finalmente permitindo-se relaxar. Me desculpa não ter contado antes. Era complicado. Complicado? Você está namorando o CEO mais cobiçado da cidade. Isso não é complicado, isso é incrível. Clara a abraçou forte. Estou feliz por você, amiga. De verdade. Ele parece te olhar como se você fosse a única pessoa no mundo. E era verdade. Pelo resto do dia, sempre que Jasmine olhava para Alexander, encontrava aqueles olhos já fixos nela, cheios de algo que fazia a respiração dela falhar. Orgulho, afeto, amor. Os meses seguintes foram uma revelação. Trabalhar com Alexander ficou mais fácil agora que não precisavam esconder. Eles estabeleceram limites claros durante o expediente, mantendo profissionalismo e transparência. Jasmine continuava sendo uma assistente excepcional e Alexander continuava sendo um chefe exigente, mas justo. A diferença era que agora, quando o expediente terminava, eles saíam juntos, de mãos dadas, sem se esconder. Iam a eventos corporativos como casal, almoçavam juntos abertamente e, aos poucos, as pessoas pararam de comentar, pararam de achar estranho e simplesmente aceitaram que eles eram Alexander e Jasmine, CEO e assistente executiva, mas também um casal apaixonado. Jasmine se mudou para o apartamento de Alexander 3 meses depois do anúncio. Foi natural, inevitável. Eles passavam todas as noites juntos de qualquer forma, então fazia sentido tornar aquilo oficial. A vida deles se entrelaçou por completo, e Jasmine nunca tinha sido tão feliz. 6 meses depois do anúncio na reunião, Alexander levou Jasmine para sua casa de praia. Era um fim de semana prolongado,
e ele tinha planejado tudo meticulosamente. Jantares românticos, caminhadas na praia, horas simplesmente deitados na areia observando as ondas. No sábado à tarde, quando o sol começou a se pôr pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Alexander pegou a mão de Jasmine e a guiou até a beira da água. Você transformou minha vida por completo. Ele começou, virando-a para encará-lo. A brisa do mar brincava com os cabelos dela, e Alexander os afastou gentilmente do rosto. Antes de você, eu era só trabalho, só números, reuniões, contratos. Eu não vivia, Jasmine. Apenas existia. Os olhos dela começaram a arder. Depois você entrou naquele escritório, nervosa e linda, e tudo mudou. Levou 2 anos para eu ter coragem de fazer algo a respeito, mas valeu cada segundo de espera. Ele sorriu. Você me ensinou a viver. Me ensinou que é possível misturar trabalho e amor. Me ensinou que eu posso ser CEO e ainda ser só Alexander para alguém. Então ele se ajoelhou. Ali mesmo na areia, com o pôr do sol ao fundo e as ondas tocando seus pés, Alexander Ferraz se ajoelhou e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Jasmine levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo livremente. Jasmine Castro, você quer passar o resto da vida provando comigo que eu não sou gay coisa nenhuma? A pergunta veio com aquele sorriso travesso, aquele humor que só ela conhecia. Você quer se casar comigo e me aguentar falando de trabalho no jantar, me acordando cedo nos fins de semana, porque tive uma ideia, e ocasionalmente socar pessoas que te desrespeitam? Jasmine riu através das lágrimas, a emoção transbordando. Sim, 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 1000 vezes sim. Alexander se levantou rapidamente, deslizando o anel em seu dedo e a pegando no colo, girando com ela enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Quando finalmente a colocou de volta no chão, ele a beijou profundamente, apaixonadamente, selando aquela promessa com tudo que tinham. Eu te amo, ele murmurou contra os lábios dela. Amo você mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo, Jasmine respondeu, as mãos acariciando o rosto dele. Amo o CEO, o chefe exigente, o homem que me defende, o namorado carinhoso, o homem que escondeu quem era por tanto tempo e agora me deixa ver tudo. Ela sorriu através das lágrimas. Amo cada parte de você, Alexander Ferraz. Eles ficaram ali, abraçados na beira da praia, enquanto o sol terminava de se pôr e as estrelas começavam a aparecer. E Jasmine soube, com absoluta certeza, que tinha encontrado seu lugar. Não apenas nos braços de Alexander, mas em uma vida construída juntos, uma história que começou com mal-entendidos e segredos e floresceu em algo verdadeiro, profundo e eterno. O chefe perfeito tinha se revelado o homem perfeito. E a vida deles estava apenas começando. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.